Boa noite. Já sabe, né? Para os crentes, a paz do Senhor. Deus é bom demais. Bem, vamos continuar o assunto sobre família, né? E hoje a nossa mensagem será mais rápida do que sempre, né? Bem objetiva. Vou falar de uma família complicada. Não sei se você tem uma família complicada ou se tem uma família maneira, né? Legal. E a gente precisa entender, né, que o tema dessa mensagem de hoje é: nada pode compensar o fracasso da família. Então, pensa nisso. Hoje nós vivemos um mundo diferente, né? Hoje, nos relacionamentos, no casamento, grande parte as mulheres precisam trabalhar, né? E aí isso já compromete um pouco a família, né? Porque vêm os filhos, aí os pais trabalham, temos que terceirizar os filhos, mandar os filhos para a creche. Então hoje, essa geração, as crianças são criadas não pelo pai e a mãe, pelas creches. E só Deus para guardar, né, para abençoar essas crianças. Isso porque o mundo cresceu muito, né? A tecnologia, o conforto. Hoje tudo é prático. Na televisão, a gente liga a televisão, a lâmpada, a gente às vezes tem lugares que a gente manda acender, ela acende. A gente não levanta para mais nada. Essa é a grande realidade, né? E aí então paga-se o conforto, né? A gente precisa desse conforto. E aí às vezes a renda não dá, aí tem que o casal trabalhar para compor esse conforto, né? Para poder ter. E o que acontece? Nós vemos que muita coisa atrapalha, né, o sucesso da família. Nessa caminhada, né, muita coisa acontece. Então, nós vemos aí pessoas bem-sucedidas na nossa sociedade, né, que o sucesso invadiu a sua vida e algumas pessoas perdem a família por causa do sucesso, por causa da fama, né, por causa de tanta coisa, até por causa do emprego. Né? Tem empregos aí difíceis, né, de conviver com a família, muita responsabilidade, muito compromisso, uma agenda fora de série. Isso tudo compromete. E, em muitas situações, as famílias entram no fracasso, né? Então, é sobre isso que nós vamos meditar esta noite. E o primeiro livro de Samuel, nesse livro está registrado a história da família de Eli. Você deve lembrar de Eli, né? Eli é aquele sacerdote, juiz, né, que Ana estava lá chorando, orando para que Deus tirasse, né, e desse um filho, que ela era estéril, né? E ela lá chorando, aquela coisa toda, e Eli olhou, viu e falou: Ana, você já está bêbada. Então você vê como estava Eli, né? Já nessa situação. Já interpretou que Ana estava bêbada. Ela estava clamando ao Senhor, chorando ao Senhor, para que o Senhor desse um filho para ela.
mais do que justo. E ele não entendeu a coisa, né? Eli também foi aquele homem, né, que Samuel estava lá sendo criado na igreja, aquela coisa toda, e ouvia a voz do Senhor, corria lá em Eli, ele não entendia. Então você vê, né? É uma coisa meio complicada a situação deste homem, né? E ali ele atuava como sacerdote e juiz de Israel. Olha a responsabilidade desse homem, né? Cara, sacerdote e juiz. Na empresa que eu trabalhei, se o cara tem essas duas funções, recebia como dupla função, né? Não sei se você já ouviu isso, né? Então tem empresas que o cara tem dois trabalhos, né? Eu, por exemplo, era comprador. Se eu fosse motorista também, dirigindo, né, para trabalhar, para fazer o meu serviço, eu ganharia com dupla função, né? Mas eu não dirigia, tinha um motorista, né, que dirigia para os compradores, né? Então você vê que esse homem, ele acumulava duas funções fundamentais, importantíssimas, né? E ele tinha dois únicos filhos, que são mencionados na Bíblia Sagrada, Ofni e Finéias. Bacana, né? Então você que pretende ter filhos ou netos, já pode guardar esses dois nomes, Ofni e Finéias. Lindos, né? Então, fica legal. Os filhos de Eli, olha que coisa interessante. Eles também eram sacerdotes. Olha só que legal, né? Seguiu o caminho do pai. Não se formaram em juiz, naturalmente, mas a Bíblia diz que eles seguiram o sacerdócio, né, de Israel. E, lamentavelmente, esses dois filhos de Eli, eles eram chamados de homens perversos, sem temor a Deus. Aí aqui já começa a complicar, né? Nós temos um juiz, um sacerdote que tem dois filhos, e agora esses dois filhos são conhecidos como homens perversos, como, né, homens sem temor a Deus. E isso deixa a gente um pouco assim, em dúvida. Como que dois sacerdotes de Deus não têm temor a Deus? Não é difícil de descobrir. Nós temos muitos crentes que não têm temor a Deus, que estão vivendo a sua vida, né, à vontade, sem muita responsabilidade, sem muito compromisso e sem temor a Deus. E a Bíblia diz que temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então Deus quer que você tenha temor a Ele, respeito a Ele. E esses homens, lamentavelmente, não sabemos por quê, eles perderam o temor a Deus, né? Não sei se foi a função, o cargo, né? Eu fiz parte, no princípio da minha carreira, fiz parte de uma igreja, e o pastor, ele contava a história para mim, né, que ele separou na época 3 homens, acho que foram 3 ou mais, para serem ordenados ao ministério diaconal. E aí ele ordenou esses homens, e teve um que a partir da ordenação nunca mais fez nada. Não sei o que ele entendeu, né? Acho que ele entendeu que ele cresceu muito, ele agora era diácono e não precisava fazer nada. Mas diaconia, a Bíblia diz que é serviço. E aí o pastor, ele contava para mim e ria, ele falou, rapaz, aí o cara ficava sentado,
escutando a mensagem, não fazia mais nada, e eu acho que o cargo subiu para a cabeça dele. Eu acho que subiu, não, desceu para o pé, né? E aí eu lembro desses dois jovens aqui, né? Esses dois filhos de Eli. Um detalhe muito importante que a gente precisa entender, saber pelo menos, entender é difícil, né? A Bíblia não menciona a mãe desses garotos. A Bíblia não menciona a esposa de Eli. A gente não sabe quem foi a esposa de Eli, né? Por que que ela não aparece, se ele já era viúvo, se ele era divorciado, não se sabe, né? E aí isso complica um pouco mais, né? E hoje nós estamos vendo também muito isso, né? Os filhos criados com pais separados complica um pouco, né? Fica um pouco complicado, por quê? Porque a criança precisa do apoio do pai e da mãe. Mas aí é um problema, aquela coisa toda que a gente sabe que acontece, né? E aí acaba as crianças ou sendo criadas só pela mãe, que normalmente acontece, a maioria, ou pelos pais, pelo pai, ou pelos avós, né? Então, aqui nós não sabemos, o texto não mostra para a gente o que houve com essa mãe e o que acontecia naturalmente na criação desses filhos, né? Mas vemos que, lamentavelmente, eles tomaram caminhos escusos dentro do sacerdócio. Por exemplo, a Bíblia diz que eles roubavam as ofertas sagradas que o povo levava ao tabernáculo. Poxa vida, como a gente vai entender, né, que dois sacerdotes roubavam as ofertas da igreja, vamos dizer assim, né, do sacerdote, lá do tabernáculo, né? E eles eram do tabernáculo em Siló. E aí praticavam imoralidade sexual. Olha só que raciocínio triste, né? Que o povo, lamentavelmente, via tudo isso. Diz a Bíblia que eles praticavam imoralidade sexual com as mulheres que serviam à entrada da tenda. Então, você percebe, né? Como sacerdote e líder de Israel, o pai, Eli, tinha o dever de aplicar a lei e repreender severamente os seus filhos. Amém? A gente não pode passar a mão na cabeça dos filhos. Eu lembro que, né, olha, tem mais de 30 anos, né? Eu lembro que o meu filho, meu primeiro filho, né, o Júnior, ele, sempre que ele aprontava, ele era uma criança ainda, né? E sempre que ele aprontava, eu pegava essa história aqui. Uma vez eu imprimi essa história, né, sobre Eli, e colei na porta do guarda-roupa dele. Garoto novo, 10 anos, 11 anos, né? E eu falava assim, olha, você está fazendo muita arte, mas eu não vou morrer como Eli. Eu vou meter o couro em você. Vou te corrigir enquanto dá tempo, né? E aí, colei lá. Aí ele ria, ele falava, caramba, eu não é mole não, rapaz, com essas histórias bíblicas. Mas eu tinha que corrigir. Eu não posso, né, deixar de corrigir. Então, os meus filhos, nunca passei a mão sobre a cabeça deles no momento de erro. Isso eles podem ser, né, testemunhar isso. Por quê? Porque eu ia piorar a vida deles. Eu tenho que criar, né, tinha que criar os meus filhos para encarar esse mundo. E esse mundo não passa a mão na cabeça, né? Eu tinha um pastor que ele era bem duro, né? E ele falava assim, quando ele pregava, ele falava assim, olha só, se você não cuidar do seu filho, né, não educar o seu filho,
a sociedade vai fazer. E vai fazer sem amor. Né? E, de fato, a gente vê aí o que a sociedade está fazendo. Matando pessoas, né? Crianças, jovens, e por aí vai. E às vezes, lamentavelmente, teve um pai como Eli. Um pai que não corrigiu. Um pai que era juiz, que tinha que repreender severamente. Mas aí ele demonstrou uma extrema passividade. Isso é muito ruim. Né? Então hoje a gente vê isso, a gente vê aí até no YouTube gravações, mães sofrendo pelo filho, às vezes o filho vai preso, né? A gente vê casos da mãe entregar o filho para a polícia, para corrigir, porque ela, coitada, não tem mais como aconselhar, não tem mais como dar jeito, então ela procura a autoridade para dar jeito. Então é uma situação muito difícil você manter a família. Complicado, os dias de hoje então são terríveis para isso, né? Então ele não foi firme o suficiente para corrigir os filhos ou afastá-los de suas funções. Né? Se eles já tinham essa fama, naturalmente ele tinha que afastá-los. Né? A gente não faz isso na igreja, né? A pessoa às vezes, né, não está indo bem, não está numa condição legal, a gente, poxa, senta aí um pouquinho, fica no banco, né? Espera aí Deus falar contigo, melhorar a sua vida, a sua condição. Por quê? Porque a gente precisa zelar pela obra de Deus. E ali era o tabernáculo do Senhor, ali havia uma responsabilidade muito grande, então a gente não consegue entender muito bem por que o sacerdote Eli teve essa passividade tão grande com os seus filhos, né? Ele não foi firme, lamentavelmente, não foi autoritário. E aí isso mostrou uma grave fraqueza na liderança de Eli, pois ele não foi capaz de educar os seus herdeiros, nem lhes impor limite. E o povo vê isso. Né? O povo, naturalmente, acompanhava aquilo tudo e, com certeza, com muita tristeza. Então, a gente, né, precisa entender isso. Hoje a gente tem aí uma condição, né, de criar os nossos filhos, de dar uma boa educação. Né? A gente entende que uma boa educação é uma boa escola, né? É um bom estudo, e às vezes não, a boa educação está dentro de casa. É dentro de casa que a criança é educada, não é na escola. Né? As pessoas pensam que a escola é para educar a criança. Não, para ensinar matemática, português, geografia, história, ciências, essa coisa toda. É igual a igreja. A igreja tem pessoas que acham que a igreja tem que ensinar as crianças. Não, as crianças têm que aprender em casa. Aqui elas vão ver a matéria, né, o estudo bíblico, essa coisa toda, mas em casa elas têm que acompanhar. Né? Os pais têm que acompanhar a criança, porque ela está aprendendo na igreja, o que está sendo aplicado para ela. E ela vai crescer, feliz da vida. Né? Então, nós vemos então que, lamentavelmente, nós temos esse registro. E você vê, né, como a Bíblia é bacana, né? Poxa, Deus não podia esconder isso? Né? Deus poderia esconder isso, tirar da Bíblia, falar, não, que vergonha. Né? Eu tive um sacerdote, um juiz, que não soube, né, cuidar da sua casa. E você vê que lá em Timóteo, nas cartas a Timóteo, a gente vê lá no capítulo 3, que, né, de fato, o ministério, o diaconato, né, a pessoa tem que ter uma boa família, tem que ter uma boa índole para ocupar funções na igreja. Né? Então, lamentavelmente, ele perdeu os filhos. Né? E a história, como eu falei, é uma história muito triste. Ele repreendeu os filhos de forma fraca, tardia, sem impor punição real. Né? Foi conivente,
né, tolerante, honrando mais os filhos do que a Deus. Olha só, honrando mais os filhos do que a Deus. Ainda tem essa outra parte, né? Nós corremos um risco muito grande, né? A gente às vezes idolatra muito filho, né? E esquece de Deus. Não, a gente tem que amar os filhos, naturalmente, mas a gente não pode substituir esse amor, né? Aí vai faltar o temor, né? A gente tem que amar os filhos, mas temos que entender isso. Você lembra de Abraão, né? Por que será que Deus pediu que Abraão sacrificasse o seu filho? Por que será? Pô, de repente Deus, não, vou fazer isso, fazer um teste com Abraão. Não, gente. Ali havia uma pegação muito grande. Abraão era apaixonado por Isaac, Sara era apaixonada por Isaac. Por quê? Porque eles foram pais velhos, idosos. Poxa, olha só que coisa interessante. Aí, naturalmente, né, a gente que já é pai e mãe, né, normal, né, com a idade normal, caramba, imagine eles. Então Deus falou, poxa, peraí, eu vou tirar esse menino de Abraão, vamos ver se ele vai aguentar. E fez um teste com ele. E Abraão obedeceu. Você entregaria o seu filho? Não. Né? Abraão obedeceu e levou Isaac lá para ser sacrificado. E Deus honrou a fé daquele homem. Graças a Deus, né? E Deus não queria matar Isaac, mas queria mostrar para ele, Abraão, olha só, eu sou mais importante do que Isaac. E aí, ele teve essa condição de poder reconhecer que de fato Deus era muito mais importante do que Isaac, porque Deus honrou a fé de Abraão, dando Isaac para ele, né? Idoso, 100 anos. Fico imaginando, caramba, eu falei aqui que fui no aniversário lá do vizinho, né? 100 anos de idade, meu vizinho. Falei, caramba, a gente já passou da validade. E está lá. Você acredita que ele anda lá devagarinho, ainda capina? Pega a enxadinha dele, fica lá. É, João nem capina mais. É, João, está nem capinando mais, pô. Tivesse lá em Minas, estava plantando arroz ainda. Plantando milho. Eu fico admirado, né? Com a idade desse homem, desse vizinho. E ainda lá devagarinho, fazendo o exercício, vai, anda devagarinho, né? Quando eu passo de moto, ele leva um susto, né? Que ele acha que vai atropelar ele, né? Então você vê, imagina ele ter um filho, olha só, ele já está viúvo, né? Muitos anos, né? E imagina o cara com 100 anos ter um filho. Então Abraão ficou feliz da vida, né? Ficou, puxa vida, como que, né? Cheguei a essa idade, Deus honrou e abriu lá o ventre da minha mulher e nasceu um filho, né? Já tinha tido Ismael, né? Com a concubina lá, né? Mas era importante isso. E você vê que ele, né, com essa tolerância com o seu filho, falhando o exercício de autoridade como pai, como juiz, né? Ele teve um exemplo muito grande na sua trajetória. Foi quando Ana teve o seu bebê, Samuel. E ele via a criação de Samuel, era diferente da criação dos seus filhos. Samuel foi criado ali na igreja, né? Ali nos pés do Senhor. Foi um voto que Ana fez. Outro voto também que é complicado. Né? Era o sonho dessa mulher ser mãe. Olha só, né? Que família bacana também, né? Era o sonho dela ser mãe. Ela era estéril, estava lá chorando, sempre chorando nos pés do Senhor para ser mãe. E, né?
prometeu a Deus que se ela fosse mãe, ela daria o seu filho para Deus. Vai entender isso? E ela deu o seu filho para Deus. O seu filho foi criado dentro da igreja. E Eli estava ali como sacerdote, ajudando o crescimento dele. Então você vê que bacana, né? Ela queria ser mãe, mas não teve nem o privilégio de ficar com a criança para ela o tempo todo. Ela dividia com Deus. E Deus honrou também a fé desta mulher. Então você vê que as famílias da Bíblia, né, são famílias interessantes. É o tema que nós temos às quartas-feiras, né, sobre família. A gente tem aí uma vasta, né, quantidade de famílias na Bíblia. Agora, tem as famílias complicadas, lamentavelmente, né? Infelizmente, mas nesse mundo a gente tem. Né? Eu já contei aqui, eu tive um vizinho, uma família, né? E a nossa rua lá em Madureira não era uma rua pequena, não era uma rua grande, né? Como assim, a estrada do pé, não, uma rua modesta, lá com vamos dizer, umas 40 casas, 50 casas, né? Não tinha 1 quilômetro de rua, era uma rua pequena, travessa, né? E tinha uma família lá que ela era emblemática, muito legal, emblemática, né? Toda festa que dava polícia. Você já imaginou? Toda festa tinha polícia, mas não que eles eram policiais, não, era briga mesmo entre eles. Gente, a família brigava, uma família muito grande, né? Muitos filhos, tipo 10 filhos, aquela coisa toda. Aí quando começavam a beber, olha, eu era garoto, eu não era nem adolescente ainda, né? Era um garoto. E via aquilo, eu ficava escandalizado. E chama a polícia, aí a polícia chega e, gente, olha que família, olha Eli, né? Eli vivendo lá em Madureira, que coisa terrível, né? Então, aí vieram as consequências dessa má criação, né? Por quê? Porque nós, lamentavelmente, às vezes criamos o filho uma bênção, um bom caminho, mas depois os filhos, sei lá, né, se enturmam com quem não presta, e aí acabam se perdendo. Eu lembro, eu comecei a fumar com 12 anos de idade. Bom, por que eu comecei a fumar com 12 anos de idade? Porque eu colei com os colegas que fumavam. Caramba! Foi como o Adriano falou aqui na pregação, até hoje eu tenho pigarro do cigarro. De 12 a 30 anos, né, quando eu me converti com 30 anos, aí o cigarro me deixou o pigarro, né, tirou o C, botou o P, né, CI, é pigarro, né, e me acompanha até hoje. Não sei, essa praga desse troço, né, mas você vê por quê? Porque as más conversações corrompem os bons costumes. E aí comecei a fumar, os colegas riam muito, que eu engasguei, fui tossindo até o shopping center de Madureira, que era onde a gente passeava, paquerava, aquela coisa toda, com 12 anos, hein? Caramba! Né? E aí, me enturmei errado. E Deus me livrou, porque depois, com 16 anos, 16, entrei para o rock, 16, 17 anos. Aí que eu falei, meu Deus do céu, agora já era, né? Aí fui roqueiro, olha só que loucura. Aí pego lá, me enturmo com o pessoal, começo a criar aquela amizade, vamos competir, dança, né? Aquela coisa toda. Gente, eu dançava 12 modalidades no rock. E estou dançando até hoje, só que de outra forma, né? Dançando nessa vida. Eu era um dançarino, hoje não sei nem levantar mais o pé, acho que é o peso da idade, né? Não dá para levantar nem muito o pé. E eu caía, rolava no chão, aquela coisa toda, minha turma bacana pra caramba,
Mas, gente, tudo maconheiro. Eu falei, aonde eu fui amarrar meu burro? Né? Tudo jovem, tudo adolescente. E já usando alguma... para dar coragem para dançar. Aí eu já contei aqui, mas vou repetir, né? Aí o que eu fazia? Eu não bebia. Nessa época não bebia, né? Só fumava. E minha mãe orava. Ela ficava em casa orando por mim para Deus me livrar. Ainda bem que ela orava, viu? Então ora pelos seus filhos. Hein? Aí ela orava por mim e Deus foi me livrando. E eu chegava num bar, nós tínhamos lá uma equipe de som que a gente acompanhava na época, né? E essa equipe se apresentava muito no Cascadura Tênis Clube. Era o nosso rock ali, pauleira. Né? Aí eu aprendi, falei, poxa vida, na minha cabeça mesmo, poxa, eu todo rock que eu for, eu ia sexta-feira, às vezes voltava segunda. Ficava no rock sexta, sábado e domingo. E Dona Rosa orando. Eu acompanhava a equipe de som, né? A equipe de rock. E aí, no princípio, quando eu ia entrar no rock, né, lá no Cascadura, eu tomava um copo de conhaque, Dreia. Gente, aquilo eu não consigo hoje botar a língua. Aquilo é mais forte do que um capeta. Aí eu, opa! Né? Aí botava aquilo, bebia aquilo ali, já chegava lá doidão na turma. E aí, tudo bem? Aí quando rolava o bagulho, né? Aí quando eles passavam com um cigarro, aí eu falava assim, não, eu já estou pronto. Não usava esse termo, porque esse termo é moderno, né? Eu falava, não, mas já estou pronto. Oh, mas já chegou, mas já cheguei pronto. Né? Gente, nunca coloquei, né, um cigarro de maconha na boca. Graças a Deus. Senão eu já estava no inferno há muito tempo. É, eu já bebia, né? Já bebia. Depois comecei a beber. Mas comecei a beber, já era velho, né, cara? Já estava casado, né? Não sei, era tanta felicidade que eu comecei a beber. É? De alegria. Então, gente, nós vemos que, né, para você manter uma família é muito difícil. E a minha família é uma família abençoada, são 7 filhos, aquela coisa toda, está diminuindo, né? Agora só está com 5, né, meus irmãos. Então, nós nunca fomos família de briga, não, a gente se dá bem até hoje, graças a Deus, né, se comunica, está um em cada canto aí, né? É a sua vida. Mas a minha família foi uma bênção. E você quer saber melhor? Meus pais eram separados. Olha só, viu? Meus pais eram separados. Mas eu tinha pai e mãe. Porque eles se separaram só de corpos. Meu pai não foi embora, nem a minha mãe foi embora. Que loucura. E olha, eu nasci e nunca vi eles se darem. Incrível. Minha mãe morreu, eu nessa época, que era adolescente, né? E nunca vi. Agora, os dois nos criou os 7 filhos. Então é bacana, né? Interessante, né? A rua, essa tal rua, né, que eu morava, que não era tão grande, quase ninguém sabia que meus pais eram separados. Porque todo dia meu pai, 5 horas da tarde, descia do caminhão do DER, Departamento de Estrada de Rodagem, entrava em casa, saía de manhã, pegava o caminhão. Todo mundo via meu pai e minha mãe. Só não sabiam que eles não se falavam em casa. Comiam comida diferente. Meu pai fazia dele, minha mãe fazia a nossa. Bacana essa relação. Mas quando tinha que apanhar, eu apanhava dos dois. Pô, caramba!
tinha os dois para bater. Para você ver, né? E graças a Deus, né? Eu não fui contaminado com isso. Lá em casa ninguém foi contaminado com isso, né? Meus irmãos e minhas irmãs casaram, bem casados. Graças a Deus não levamos o trauma para isso, né? Para a vida, talvez por isso, que os dois estavam ali. A escola precisava de uma reunião, minha mãe ia lá, né? Ou quando não dava, meu pai estava lá. Eu vou falar aqui para ninguém saber, né? Teve uma época que eu matei aula 30 dias. Eu sou de Cristo! É? 30 dias. Eu sou recordista. Sou um cara mesmo. Era a ovelha negra da família. Tinha que me converter mesmo, senão eu estava roubado. Né? Aí o crente que estou abafando. Porque eu levava uma camisa, botava na mochila, aquela coisa toda. Né? Pegava um trem, ia lá para a igreja da Penha. E subia lá, e sempre subi de joelho. Né? Porque eu nunca tirei o joelho para subir. Então eu subia de joelho. E passava lá o dia, né, aquela coisa toda, ou ia para outro lugar soltar pipa, levava a linha. Gente, esqueci da escola. Eu nem sei porque eu não sou burro. Né? Mas estava no caminho. Aí chegou um telegrama lá em casa, da escola, dizendo que eu iria ser jubilado por falta. Eu nem sabia o que era jubilado, mas qualquer coisa me agradava. Eu ia ficar feliz jubilado, sei lá o que é isso. Sabia? Ah, gente, que inferno. Para que aquele telegrama chegou? E eu vim de uma matada de aula. Crente que eu estou abafando. Cheguei em casa, uniformizado, limpinho, nem sujava a roupa. Eu não usava ela, né? Aí meu pai já sentado com aquele sinto muito, né? Cinto de fivela. Ai, maldito. Quando era cinto de fivela, era aquele fio do ferro. Pô, aquele fio que saía do ferro. Por isso que eles botaram o ferro. Agora o fio preso. Os pais não baterem. Eu apanhei com aquela praga dessa. O fio do ferro. E aí, quando eu cheguei, parecia uma reunião de sentimento. Meu pai, minha irmã, minha mãe. Falei, rapaz, será que morreu alguém aqui? Gente, uma recepção tão agradável. Estavam todos me esperando. Aí meu pai, senta aí. Sentei, feliz da vida. Falei, vem chumbo grosso aí. Já olhei a porta, a janela, que é por onde eu corria. Né? Aí, você estava onde? Eu cheguei agora na escola. Não, você não estava na escola. Já avisaram a gente que você não estava na escola. Que isso? Que maldade. Pai, eu estava na escola. Aqui, estou uniformizado. Não, mas você não estava na escola. Se mentir é pior. Lê esse telegrama. Aí li. Aí eu falei, o que é jubilado? Aí ele falou, vai ser expulso, cara. Você não vai para a escola? Está tirando a vaga de outro. Gente, eu apanhei pouco porque eu sabia correr. Mas, rapaz, que cada lapada. Aí me converti. Falei, não, vou para a escola. Por quê? Chega de apanhar. Aprendi. Está vendo? Eli tinha que ter corrigido seus filhos. Os filhos não teriam se perdido. Aí, graças a Deus, né, estudei, né, casei, fui estudar à noite, né, deixar minha mulher sozinha, ainda fui estudar à noite, por quê? Matei muita aula. Tive que recuperar depois no supletivo. E naquela época era isso, né? Mas graças a Deus, depois fui para uma faculdade, fui para teologia, e hoje eu sei até ler. Olha que coisa, gente. Que maravilha, eu sei até ler. Né? Então, vieram as consequências na vida
do sacerdote e juiz Eli. Aí o que acontece? Como a coisa estava meio bagunçada na casa de Eli, Deus mandou lá um profeta. Olha só, hein? Como Deus é, hein? Deus, ele avisa, gente. A gente não é pego de surpresa. Aí Deus mandou um profeta. Enviou um profeta para avisar Eli de que ele estava honrando mais a seus filhos do que ao próprio Deus, ao permitir que eles continuassem a engordar com o melhor das ofertas de Israel, roubando as ofertas. 2 sacerdotes. O julgamento divino foi sobre a casa de Eli, né? Foi severo e se cumpriu integralmente em um único dia. Porque o profeta foi lá e falou que Deus mataria seus filhos. Olha que notícia ruim, pior do que matar a aula, gente. Eli recebe isso. Aí você então vê que Ofni e Finéias, os 2 filhos, morreram no mesmo dia em uma batalha contra os filisteus. Olha que tragédia. Está vendo? Por quê? Porque os filhos não foram corrigidos quando deveriam ser. Eu, se não fosse corrigido, se meu pai lá, se não juntasse aquele arrastão contra mim, se não me corrigisse ali, já era. Eu ia me perder. Mas Deus, graças a Deus, cuidou de mim. Aí o que acontece? A arca da aliança foi capturada pelos inimigos. Ao saber da tragédia, Eli caiu da cadeira para trás e quebrou o pescoço. Você vê, a arca da aliança, eles levavam para a guerra, porque era a presença de Deus. Olha só que coisa, gente. 2 caras que são sacerdotes, dentro de uma igreja, leva a arca da aliança para a guerra, como, como é que dá o nome? Pé de coelho? Hein? Eu acho que é isso aí. É um amuleto, isso. Isso, eles levavam a arca, isso, para protegê-los. Eu até coloquei aqui para depois eu vou te falar o que tinha a arca, para você entender. E aí o que acontece? Aí vem a notícia. Eli, não sei porquê, a Bíblia também não explica, ele só vivia sentado numa cadeira no portão. Segundo a Bíblia, os estudiosos, ele era um cara obeso, talvez diabético, não tinha muita saúde. Por quê? Uma vida dessa, pô. Sentado, a cadeira, no portão. Deve ser vendo a vida dos outros, né? Só pode ser. E aí vem a notícia. Aí vem o porta-voz, o cara da má notícia falar para ele. E diz, morreram, os seus 2 filhos e roubaram a arca. Os filisteus roubaram a arca. Olha que situação, gente. Aí a Bíblia diz que Eli, com a notícia, ele caiu da cadeira, caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. Olha que tristeza. Olha que família, gente. Eu, na minha dedução, se eu estiver errado, que Deus me perdoe. Eu acho que ele morreu mais pela arca, nem pelos filhos. Porque os filhos não tinham mais jeito. Já estavam difamados na cidade, não valiam nada. Agora, e a arca do Senhor? Porque ele, como sacerdote, como juiz, ele era responsável. E agora?
como recuperar essa arca, né? A arca da aliança. E aí ele morreu, gente. Então, a arca da aliança é o objeto mais sagrado do Antigo Testamento. Incrível, né? Descrita detalhadamente no livro de Êxodo, no capítulo 25. Era uma caixa de madeira de acácia revestida de ouro puro por dentro e por fora, que simbolizava a presença de Deus. E o que havia dentro desta arca? De acordo com Hebreus capítulo 9, a arca continha as 2 tábuas de pedra com os 10 mandamentos. Olha que bacana. Um vaso de ouro contendo o maná, o alimento enviado por Deus no deserto. A vara de Arão que floresceu. Quando eles perderam a arca, Israel perdeu a presença de Deus. Então, olha a consequência, ou as consequências, né, de filhos mal criados. Essa é a palavra. Filhos mal criados. E o que adiantou o cara ser sacerdote, o cara ser juiz, né, e não compensou o fracasso da sua família? Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Será que o sucesso da minha vida vai afetar a minha família? Vai me roubar da minha família? Eu tenho que pensar nisso. Eu tenho que orientar as minhas filhas, o meu filho, os meus netos, para que eles cuidem da família. Porque a família é fundamental. Então você vê, esse homem perdeu a vida. Você vê tudo num dia só. Morre os 2 filhos e morre o pai. Acabou a família. Então, né, nós vemos que Israel ficou sem a presença de Deus. A arca era o símbolo máximo da aliança entre Deus e o povo de Israel. Nada, como coloquei aí, o sucesso, a carreira, a fama, o dinheiro, pode compensar o fracasso da família. Então pense nisso. Oriente seus filhos, né, seus netos, porque não adianta fazer parte de uma família fracassada. É muito triste. Família tem que ter sucesso, tem que ser feliz, tem que estar unida, né, com todo defeito que tem, mas tem que estar junto. Amém? Vou mandar vocês embora, né? Vamos orar, feche os seus olhos. Maravilhoso Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, pelo exemplo triste de Eli, mas é um exemplo que consta na tua palavra já para nos orientar. Te agradecemos, ó Deus. Te agradecemos porque isso causa um ânimo em nós para a gente acertar a nossa vida, a nossa família, a nossa comunhão. Abençoa, Senhor, todas essas famílias aqui representadas. E que o Senhor possa, de fato, honrar essas famílias que aqui estão, para que elas sejam bênçãos na tua presença. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos nos colocar de pé, que Deus nos abençoe, que a gente, de fato, cuide da nossa família, que é fundamental, né? Família é show de bola, né? Como é bom ter uma família, gente.